Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse tema é o tema dos espaços territoriais especialmente protegidos. É um tema que é complexo, extenso, há muita divergência terminológica. Então, a minha proposta é que estudemos esse tema a partir da sua terminologia constitucional, aplicando a situações infraconstitucionais, né? O tema é o estudo dos chamados espaços territoriais especialmente protegidos, ETEPs, né? Nós vamos perceber que existem diversas leis. Existe uma legislação florestal, uma lei que cria um sistema nacional de unidades de conservação. Nós temos a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos a legislação sobre proteção da Mata Atlântica. Enfim, estou dando aqui apenas exemplos, né? Sem contar que a competência aqui não é exclusiva da União, né? Nós estamos falando nem a competência legislativa, nem a competência material. Nós estamos falando de um dever que cabe a todos os entes da federação, seja no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, a proteção, né? Cabe a todos os entes proteger espaços territoriais, não só, desde já friso isso, no sentido de proteger uma área, não é a área, seus componentes bióticos, abióticos que integram aquela área, que formam um microsistema, que formam um bioma, enfim, é este o ponto que nós precisamos desvendar e ter boas noções sobre ele, né? Então vamos dizer que toda essa legislação, né, que protege os espaços territoriais, as formações vegetais, protegem a flora, a fauna, os recursos bióticos que têm vida, abióticos que não têm vida, né, o solo, o ar, enfim, toda essa legislação, ela forma um microsistema e é muito importante o diálogo dessas fontes normativas, né, o diálogo de todas essas leis buscando aquilo que é imposto pela Constituição Federal, no artigo 225, como um dever de todos, dever de todos, do poder público e da coletividade, a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Muitos autores dizem, com absoluta razão, que há um macro bem ambiental a ser protegido, que é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este é o macro bem objeto da tutela ambiental. E há, ou existem, micros bens, né? Ou seja, nós vamos encontrar a proteção da floresta. É um micro bem. O macro bem é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, cuja proteção é determinada pela Constituição num sistema de solidariedade entre as presentes e as futuras gerações. E nós vamos encontrar a proteção da floresta, da fauna, da flora, dos componentes bióticos, abióticos, tudo isso são microbens que têm que ser objeto também da nossa reflexão. Então é essa a nossa aventura, teremos mais de um bloco para tratar dessa questão, mais de uma aula, como vocês queiram chamar, mas é um desafio que nós vamos enfrentar aqui, né? Então sejam bem-vindos. O Herman Benjamin, né, um dos maiores, talvez o maior ambientalista brasileiro, maiores juristas do Brasil, ministro do Superior Tribunal de Justiça, vai servir de paradigma para a gente, né? Sem dúvida nenhuma. Vou fazer aqui algumas citações do notável jurista ambientalista Herman Benjamin. A natureza somente opera como sistema, isto é, como um todo holístico integrado por elementos bióticos e abióticos.
Quando nós falamos elementos bióticos, né, aqueles que têm vida, seres vivos. Abióticos, aqueles fatores físicos, químicos, a água, o solo, o ar, enfim, a gente precisa ter de fato uma visão que não pode ser uma visão de polarização entre aqueles que são conservacionistas, preservacionistas e aqueles que pregam o uso dos recursos ambientais. É necessário um desenvolvimento sustentável, sustentado, né? É muito importante que possamos compreender a natureza da sua visão holística, né? Não podemos radicalizar aqui entre antropocentristas e ecocentristas, aqueles que colocam o ser humano como o único ser objeto de tutela pela ordem jurídica, ou, e nesse caso, os antropocentristas, com os ecocentristas, né? Aqueles que dizem, eu gosto desses, de visão holística, que o importante é a tutela de todos. A natureza não permite uma tutela fatiada ou que seja fracionada. É necessária a preservação da natureza como um sistema. Qualquer desequilíbrio afeta a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então essa é a visão que também nós propomos aqui para você. Ecossistema, um sistema formado pelos seres vivos e o lugar onde eles vivem, em perfeito equilíbrio, né? Desculpe algumas noções introdutórias àqueles que estão chegando ao canal para recordar elementos ou estão aprendendo, né? A gente aprende todo dia. Então, quando a gente fala num ecossistema, é esse equilíbrio, por isso que se fala em meio ambiente ecologicamente equilibrado entre os componentes bióticos e abióticos, né? Então, aqui um exemplo retirado do Consulte, é uma grande fonte de informação sobre proteção do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, né? As plantas retiram nutrientes do solo e energia da luz do sol. Animais que se alimentam das plantas, os animais servem de alimento para outros animais. Quando os animais morrem, os seres vivos se decompõem e fornecem nutrientes ao solo. Então perceba que é um ciclo, né? É um ciclo que deve ser equilibrado. Esse é o dado muito importante quando a gente pensa na proteção do meio ambiente, né? Um dos grandes pontos para se compreender a tutela do meio ambiente é o tema da biodiversidade, né? É fundamental a diversidade de formas de vida da Terra, né? Quando se fala em biodiversidade, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente, isso já faz muito tempo, né? Eu sempre passava por uma rodovia e no seu dia a dia você não presta muito atenção, às vezes, naquele trajeto que você faz diariamente. Aí você começa a trabalhar com o meio ambiente, estudar melhor, ficar mais consciente da importância das questões, né? Então você, às vezes, eu nunca tinha percebido isso, assim, não é que não tinha percebido, não tinha me chamado a atenção. Você está passando por uma rodovia, você vê aquela floresta de pinos. Alguns olham e falam, ah, que legal, nossa, estão cortando pinos, é um crime contra a natureza. Veja bem, uma formação florestal de pinos é uma formação que é dedicada principalmente a um uso econômico, porque suas funções ambientais são muito restritas. Sabe por quê? Porque não há biodiversidade nessa formação florestal. Praticamente não há um subbosque relevante, uma fauna protuberante nesse tipo de formação vegetal. Diferentemente, quando você passa, está indo lá para o litoral, seja onde for, você passa por uma vegetação de Mata Atlântica, passa por uma floresta que tem lá Mata Atlântica, Serra do Mar, e você vai ver aquela formação totalmente heterogênea, cores se misturam, os animais, a fauna
extremamente diferente. Isso é biodiversidade. Isso é a riqueza do ponto de vista ambiental, das funções ambientais que essa formação florestal significam, né? Então a gente precisa começar a prestar atenção, porque esse é um dos grandes temas do meio ambiente, né? A proteção da biodiversidade. O Ministério do Meio Ambiente tem lá um material bom, tem um glossário para você estudar, enriquecer aí o seu vocabulário, ainda que seja para fazer uma prova de concurso público, né? Então, é muito importante a gente compreender isso. Todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema, plantas, animais, micro-organismos, aliás, fala-se em proteção da microfauna. Às vezes você vê um incêndio, uma queima de palha de cana, você fala, não, mas qual o problema de queimar a palha da cana, ou qual o problema de um incêndio? O problema é o dano que se causa à chamada microfauna. Também não é o único problema, né, além da poluição do ar atmosférico, mas a proteção da microfauna, os pequenos animais, micro-organismos, né, que garantem o equilíbrio ecológico, garantem esse ciclo da água, ciclo do oxigênio, né? A Terra, ela vive em perfeita harmonia, isso que é importante, isso que é o equilíbrio ecológico, né? Segundo a definição da Convenção sobre Diversidade Biológica, é uma convenção muito importante, já vou falar um pouco mais detidamente sobre ela. Biodiversidade significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, outros ecossistemas aquáticos, complexos ecológicos, né? Essa diversidade que garante a riqueza. Além de tudo, a biodiversidade tem um fator extremamente econômico, porque quantos medicamentos decorrem de pesquisas que são feitas com animais, com vegetais, né, com a fauna, com a flora. O que é importante é que não haja um uso predatório, isso é extremamente importante, né, para a preservação. Eu tenho problema de hipertensão, já tomei remédio extraído do veneno de uma serpente. Aliás, a diferença entre veneno e remédio é a dose, né? Costumo dizer. É essa a ideia. Né? Por isso que é importante. Nós temos uma riqueza, né? Que garante a preservação da vida, que garante esses ciclos. Nós não podemos viver. Por isso que é uma luta para impedir a extinção de determinadas espécies, porque a extinção gera desequilíbrio. Né? As formações vegetais, florestais, elas têm os componentes bióticos, têm diversos valores que nós encontramos, né? Então, vamos entender que uma formação florestal, ela tem um valor econômico de uso direto, né? Nós usamos os recursos para fazer papel, para fazer móveis, enfim, nas construções. Há um uso inevitável de recursos florestais, por exemplo. Né? Então, eu falava de uma floresta de pinos. Quando a gente não for mais dependente de papel, hoje a gente vê uma diminuição, né, dessa dependência, nós vamos ter um outro uso disso, mas é imprescindível, né, que as crianças tenham um caderno para escrever, isso é papel, isso é uso de recurso que é extraído da natureza. O importante é preservar, né, fazer isso de forma racional. Então, os recursos naturais têm um valor econômico, têm um valor de uso indireto, como, por exemplo, nós visitamos parques ecológicos, né, fazemos caminhadas, visitamos parques públicos, os cientistas ocupam estações ecológicas, fazem pesquisas. Então, há uso indireto no caso, por exemplo, do recurso estético, recreativo que a natureza nos oferece. Há um valor de opção. A preservação do equilíbrio ecológico é imprescindível para as futuras gerações, né? Neste sentido. Aliás, aqui eu aproveito para fazer um parêntese e uma explicação. Muitos que acompanham a aula
estão com a perspectiva de prestar um concurso público, entender bem, então vão estudar lá os direitos transindividuais, difusos, coletivos, individuais, homogêneos. Dá um exemplo de um direito difuso, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por que esse direito é difuso? Porque os titulares, eles não são só indeterminados, eles são indetermináveis. Aliás, qual é o direito difuso por excelência? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sabe por quê? Ele não pertence apenas aos seres vivos, aos atuais ocupantes do planeta Terra. Eles pertencem também às futuras gerações, ou seja, não são esse direito, ele não é objeto de proteção apenas para atender os seres vivos e os nascituros, também atender aquela geração que sequer está concebida, a futura geração. É um exemplo de um direito intergeracional, ou seja, que nos liga em aspectos de responsabilidade com as gerações futuras. Esse ponto é essencial. Agora, é importante a gente saber que a natureza também tem um valor em si. Ela necessita da preservação por representar um valor, né? Ou seja, quando você protege a vida de um animal, você o impede de sofrer maus tratos, por exemplo, que é objeto de preocupação da legislação ambiental, você não pode ter uma visão antropocêntrica. Quando você está estudando essa contravenção de maus tratos animais, você vai lá, ou crime, você vai à Lei 9.605, você vai ser questionado sobre a vítima. Quem é a vítima? Quem é o objeto? E você vai encontrar autores dizendo o seguinte: não, a vítima, o objeto de proteção é o ser humano. Que o ser humano não é obrigado, ele não é obrigado a presenciar os maus tratos. Na visão antropocêntrica, animais não são sujeitos de direito, são objeto de proteção jurídica. Então alguns vão dizer assim, não, só indiretamente o animal é objeto de proteção, porque se você faz uma leitura antropocêntrica do direito, o animal em si, você não o protege pelo seu valor existencial. Agora, na minha modesta opinião, humilde opinião, é necessário repensar essa visão antropocêntrica que é predominante no nosso direito. Para mim, quando a Constituição diz que fica protegida a vida, você lê ali apenas a vida humana? Você faz essa leitura antropocêntrica? Ou você faz uma leitura mais biocêntrica ou ecocêntrica, no sentido de que a Constituição não distingue entre a vida humana e as outras formas de vida? Então, são essas as reflexões que o direito ambiental propicia a nós, propicia a você que está me acompanhando aqui, né? Os valores econômico, direto, de uso indireto, né? O uso como um bem puramente econômico ou uso recreativo, esses valores são instrumentais, né? A natureza é vista como um instrumento que existe para servir o ser humano, né? E uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, ecológica, não enxerga a proteção da natureza apenas por esses fins instrumentais, né? E reconhece a ela um valor intrínseco, né? Então, no prisma do valor existencial, tutela-se o meio ambiente como portador de valor intrínseco. Aqueles casos, né, de proteção econômica, de uso indireto, o direito opera sobre bases utilitárias, meramente utilitaristas. Você enxerga a natureza como fornecedora de recursos, de valor econômico apenas. Quando a gente pensa na necessidade de reconhecer um valor intrínseco à natureza, nós temos aquilo que nós podemos dizer, uma visão do ponto de vista, uma ética ecológica, né? Uma visão cosmológica diversa, uma visão mais ampla do que significa a proteção da natureza, né? Eu protejo o animal não porque eu não quero presenciar os maus tratos, mas porque o animal não pode sofrer maus tratos. Ele, para mim, tem que ser visto, deveria ser visto como um sujeito de direitos e não como um mero objeto.
de direitos. É isso que a gente precisa pensar. Quando você estuda direito civil, faço aqui a advertência. Quando você estuda direito civil, você não estuda lá na parte geral, você não começa a estudar os sujeitos de direito, e você só estuda pessoas naturais e jurídicas. Você não pode ter uma visão crítica sobre essa forma de ensinar o direito, e daí você olha para os bens ou aquilo que é objeto das relações jurídicas e você fala assim, tem lá os semoventes, por exemplo, são animais, são objetos da proteção jurídica. Será que o ensino do direito civil não deveria ser pautado por uma nova ética ambiental? Você vai dizer, do ponto de vista crítico, mas o nosso Código Civil não diz assim. Olha, mas o nosso Código Civil não tem que ser interpretado e iluminado pela Constituição Federal, interpretado à luz da Constituição, ou seja, iluminado por ela? Né? São essas reflexões que nós colocamos aqui, que não são meramente teóricas, né? Vão ter reflexo nas respostas sobre muitas questões que vocês vão formular quando indagados sobre a questão da consciência ecológica e da proteção ambiental. Hoje, praticamente toda decisão sobre meio ambiente, isso aqui é uma visão de um livro de economia ambiental. Estes autores aqui, o Callan e o Thomas, são autores traduzidos no Brasil de uma obra muito importante, muito interessante. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui, estava fácil aqui no meu manuseio, né? Uma obra sobre economia ambiental. Vou tentar mostrar aqui na tela para você, ó, vamos ver se você pega bem, olha, economia ambiental. Né? Economia ambiental. Esses autores que eu cito aqui, só para mostrar, né, que em todas as perspectivas, não só no estudo do direito, é muito importante isso, né? Toda decisão sobre meio ambiente é guiada pelo que se tornou um objetivo global, que é a qualidade ambiental, a qualidade do meio ambiente, ou seja, onde a gente vive, a necessidade de um desenvolvimento sustentável, ou seja, de equilibrar esses valores, os valores de uso direto, indireto, com o próprio valor existencial da natureza, a preservação para sustentação dos recursos naturais e biodiversidade. Né? Então, por exemplo, a gente busca a redução da contaminação, pensamos na qualidade ambiental, né? Antropogênica, ou seja, gerada pelo ser humano, por isso antropocentrismo, né? Tudo aquilo que é gerado, produzido pelo ser humano, para um nível que seja aceitável pela sociedade. Né? Não dá para buscar um ambiente virgem, nós buscamos desenvolvimento tecnológico, nós buscamos modernidade, novos equipamentos, ou seja, o que nós precisamos é garantir que haja uma qualidade de vida para que haja manutenção de uma vida saudável, como diz a Constituição Federal. Que o desenvolvimento seja sustentável, alguns autores gostam de usar a palavra sustentado. Encontrar um equilíbrio apropriado entre o crescimento econômico e a preservação dos recursos naturais e a biodiversidade. É um grande tema de direito ambiental, né? O direito ambiental começa a se consolidar a partir da década de 70. Essa é uma grande verdade, é uma primeira reunião das Nações Unidas em Estocolmo, 1972, para tratar das questões ambientais. Né? Este é um cenário, inclusive, internacional. 20 anos depois, ou seja, em 92, né, a famosa ECO 92, uma nova reunião das Nações Unidas para tratar das questões ambientais. E se firma a Declaração do Rio. A Declaração do Rio, esboçada na cúpula da Terra, Rio 92, descreve 27 princípios. Por isso que sempre que você inicia um curso de direito ambiental, você inicia o estudo de princípios ambientais, né?
que funcionam como orientações para proteção ambiental global, desenvolvimento econômico. Esses compromissos foram apresentados num documento que se chama, e é histórico, é importante, a Agenda 21. Um documento internacional de 40 capítulos. Foi produzido neste encontro, né, com metas ambientais, né, focado nessa ideia, qualidade ambiental, né, naquela trilogia, né, a qualidade ambiental, desenvolvimento sustentável, biodiversidade. A Agenda 21 é dedicada em grande parte ao desenvolvimento sustentável. Então, se você quer fazer uma pesquisa, quer fazer um estudo, entender o que é desenvolvimento sustentável, né, é extremamente importante consultar esse documento que foi produzido a partir desse encontro em 1992. E um dos mais notáveis documentos produzidos é a Convenção, e também nesse encontro do Rio 92, a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB. Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado da Organização das Nações Unidas, né? Eu não tenho como abrir um parênteses aqui para explicar o que é um tratado, mas um tratado internacional faz parte daquilo que nós chamamos de direito internacional e se aplica aos países que são signatários daquele tratado internacional. Então passa a ser vigente com uma norma dentro de todos os países que assinam aquele mesmo tratado. Esse tratado, essa Convenção sobre Diversidade Biológica, é um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente, né? Essa convenção foi estabelecida na ECO 92, Confederação das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, o tema fundamental. Mais de 160 países, não atualizei aqui o dado, mas mais ou menos isso, já assinaram esse acordo. Entrou em vigor no Brasil em dezembro de 93. Olhem só. Ela foi ratificada no Brasil pelo Decreto Federal 2519, de 16 de março de 1998. Então, é direito vigente no país. Essa Convenção sobre Biodiversidade. Só para frisar, né, eu já disse isso, é só consultar, por exemplo, o site do Ministério do Meio Ambiente, MMA, que é Ministério do Meio Ambiente, o MMA, né? GovBR tem lá, inclusive a Convenção da Diversidade Biológica, né, um documento para você estudar, conhecer, que é extremamente importante. A partir deste momento, portanto, quando o Brasil se torna, em 1998, um signatário, interessante que a reunião aconteceu aqui, o Brasil ratifica, né, vamos dizer, aspas, adere, né, uma expressão melhor, adere a esse tratado internacional a partir de 1998, né. Dentre aspectos importantes desta convenção, deste tratado internacional, há o reconhecimento, olha daquilo que eu falava para você, do valor intrínseco da diversidade biológica. A diversidade biológica tem um valor por si, não apenas um valor econômico ou instrumental, né? Também são reconhecidos os valores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético. Há o valor intrínseco, né? Precisa proteger a natureza pelo seu valor em si, não pelo seu valor instrumental apenas, né? No preâmbulo, a Convenção anota que a exigência fundamental para a conservação da diversidade biológica é a conservação in situ. Esse é um conceito primordial para a gente depois entender os espaços territoriais especialmente protegidos e a razão de ser. Conservação in situ dos ecossistemas e dos habitats naturais, e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies no seu meio natural. Sabe o que é uma conservação in situ? É conservar o lugar de origem. Eu vou conservar uma espécime, um animal, não num zoológico. Isso não é uma conservação in situ, porque não é o seu habitat natural. Eu preciso preservar um animal não num zoológico, mas sim preciso preservá-lo
na floresta, por exemplo, onde é o seu local natural de habitação. Isso é conservação in situ e não ex situ. Volto à Convenção sobre Diversidade Biológica que você encontra no Ministério do Meio Ambiente, artigo 2º, condições in situ significa as condições em que os recursos genéticos existem em ecossistemas e habitats naturais. E, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios que têm desenvolvido suas propriedades características. Aí vem a diferença entre conservação ex situ e in situ. Ex situ, conservação dos componentes da diversidade biológica fora de seus habitats naturais. Deu o exemplo aí do zoológico, né? In situ, a conservação de ecossistemas naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais. Esse é um ponto crucial e chave para nós entendermos a importância do tema que nós estamos trabalhando. Tanto é que, olhem só, a Convenção sobre Diversidade Biológica determina que cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisam ser tomadas para conservar a diversidade biológica. E conservar, conforme nós estamos dizendo, conservar in situ. É este o ponto. Então eu termino este bloco aqui, convido você para o próximo, em que a gente já começa a aproximar um pouco mais diretamente o estudo dos espaços territoriais especialmente protegidos. Beleza? Até lá, então.